Se você entrou no segundo trimestre e está pensando, agora vai ficar perfeito, eu já vou te avisar com carinho que o segundo trimestre é o melhor para muita gente, mas não é um comercial de margarina. Ele costuma ser um trimestre em que o corpo dá uma respirada, sim, mas também é o trimestre em que a gestante começa a sentir coisas que ela nunca sentiu antes. E se ninguém te explicar, você acha que tem algo errado. Eu sou Camila Bamberg, criador do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe e transforma sua vivência materna. Então, hoje eu vou te contar o que esperar no segundo trimestre, de um jeito que você entenda, sem terrorismo e sem romantizar. E eu vou te falar como eu falaria com uma gestante sentada aqui na minha frente. Você não está exagerando, você está vivendo um corpo em transformação. E vamos começar pelo o que geralmente muda de primeira, a energia. Para muitas gestantes, o enjoo melhora, o sono começa a estabilizar um pouquinho e aquela sensação de eu não aguento mais dá uma aliviada. Nem sempre some tudo, tá? Mas costuma aliviar. E aí você pensa, agora eu consigo viver. Só que junto disso tudo vem outros sintomas que ninguém te contou direito. Por exemplo, o corpo começa a crescer de verdade, a barriga aparece mais e não é só estética. É peso, é centro de gravidade, é a postura. Você vai perceber mais dor lombar, mais desconforto no quadril e às vezes uma dor que desce pro lado, tipo uma pontada que assusta e faz você pensar, meu Deus. E muitas vezes isso é o ligamento redondo, que é o corpo se adaptando ao útero crescendo. É comum, mas é chato. E melhora com a mudança de posição, com pausa, com cuidado na forma de levantar. E outra coisa muito comum no segundo trimestre é o intestino mais lento. Você pode ficar mais constipada, mais estufada, e isso dá desconforto, gases e sensação de não tô digerindo nada. Isso é hormonal e fisiológico e não é frescura. E aqui o que ajuda não é inventar moda, é o simples bem feito: água, fibra, movimento possível e rotina de banheiro sem pressa. Agora eu quero falar de uma coisa que ninguém gosta de falar, mas quase toda gestante sente: o emocional oscilando. Você pode estar feliz e em 2 minutos pensar, o que eu fui fazer? Você pode sentir culpa por não estar sentindo alegria, e eu vou te dizer que isso é normal, porque gravidez não é só um bebê crescendo, é identidade nova se reorganizando. E aqui entra uma parte muito real. O segundo trimestre é quando muitas mulheres começam a se sentir mais observadas. Todo mundo dá palpite, todo mundo quer encostar na barriga, todo mundo acha que tem direito de opinião e isso mexe com o limite. Então, se você começou a ficar mais irritada com a invasão, isso não é você ficando chata, é você se protegendo o teu espaço. Agora vamos falar do bebê. Porque o segundo trimestre é o trimestre em que você começa a ter marcos que dão aquele choque de realidade bom. Um deles é o ultrassom morfológico, que costuma acontecer ali por volta das 18 a 22 semanas. Porque é uma janela boa para uma avaliação anatômica. Isso é descrito em orientação clínica e também aparece em recomendações de assistência pré-natal. E eu sempre digo, é um exame muito importante, mas não dá para virar uma prova de ansiedade. É para avaliar o desenvolvimento e te dar direção. Outro marco grande aqui é você começar a sentir o bebê mexer. No começo parece borboletas, bolhas no intestino, tremidinhas. Aí você pensa, será que é ele? E sim, muitas vezes é. E isso muda a tua cabeça, porque aí deixa de ser só um exame e passa a ser presença. E aqui eu quero encaixar um ponto que acalma muita gestante. Sentir o movimento não é um padrão igual todo dia.
Nesta fase, tem dias que você sente mais, tem dias que você sente menos, e isso não significa automaticamente algum problema. O importante é ir entendendo o teu padrão conforme o tempo passa. Agora vamos para o lado prático do pré-natal, sem virar uma aula chata. No segundo trimestre, além do morfológico, costuma entrar na conversa o rastreio de diabetes gestacional, que geralmente acontece entre 24 e 28 semanas. É essa uma janela descrita em orientações de rotina obstétrica. E eu gosto de falar isso assim, não é para te assustar, é para detectar cedo e evitar complicações. Isso é cuidado e não é culpa. E no meio disso tudo tem uma mudança que muita gestante não espera. A pele, o corpo mudam. Pode aparecer estria, pode aparecer a linha escura da barriga, pode aparecer mais oleosidade, mais acne, ou o contrário. O corpo está literalmente se adaptando a sustentar uma vida. Então não usa teu corpo como inimigo. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu considero muito importante. No segundo trimestre é o melhor momento para você se preparar de verdade para o pós-parto. Porque o terceiro trimestre você já está mais se sentindo cansada, mais sem paciência talvez. E no pós-parto você nem pesquisa. Você só sobrevive e vai vivendo o que você já tem de informação guardado da gestação. Então, se você está me assistindo e está nesse segundo trimestre, eu quero que você pense em 3 perguntas. Primeiro, você já sabe quem vai te ajudar nos primeiros dias? Não é quem vai te visitar, é quem vai realmente te ajudar. Segundo, você já tem uma ideia do que é uma mamada eficiente? Porque a amamentação não é um instintivo, é técnica e suporte. Terceiro, você já conversou sobre limites de visita? Porque vírus não se pede licença. E aqui eu vou dar minha opinião como profissional e como mãe. O segundo trimestre é quando você precisa começar a colocar limites antes do bebê nascer. Porque se você não tem limite grávida, você vai tentar colocar limites exausta, vulnerável, com o bebê no colo, e aí vira tudo briga. Agora eu vou te falar alguns sintomas que são comuns e assustam. A azia é muito comum. A falta de ar, conforme o útero cresce, pode acontecer. As câimbras aparecem, o sono fica estranho, tem gente que dorme pior, tem sonhos mais intensos, tudo isso é normal. E tudo isso, quando você entende, você sofre menos. E para fechar, eu quero que você entenda uma frase. Segundo trimestre não é uma fase perfeita. É a fase em que você tem mais chances de se preparar sem caos. Então aproveita esse período para construir com segurança. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me segue aqui e encaminha para uma gestante, porque é isso que muda o jeito que ela atravessa a gravidez. E claro, se você está grávida ou com um bebê pequeno e quer organizar já o sono, a rotina, a amamentação com informação clara e acolhedora, eu te convido a conhecer o Método Mundo e Mãe, que é o meu curso completo para te preparar da gestação ao pós-parto. E lembre-se, informação aqui acolhe e transforma sua vivência materna. Se vemos no próximo vídeo.